Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, beterrabas. Hoje vamos conversar sobre o capítulo Área 8. E este é um dos capítulos dela que quase entram na categoria Nada Acontece Feijoada. Tem umas passagens aqui e ali com a rádio peão, mas o que realmente interessa está lá na última página do capítulo. Então, vamos lá. Em meio às suas tarefas como doninha, Arya ouve de tudo um pouco entre as tropas Lannister que começam a se marchar para o oeste. Cobrando seu segundo nome, ela pede que Jaqen H'ghar mate o Easy. Capítulo e discussão. Nossa Office Girl, começamos o capítulo com Arya narrando que Harrenhal estava no fervo. Alguma coisa estava acontecendo, cotas de malha sendo areadas, cavalos e mulas sendo ferrados, feixes de flechas novinhas em folha sendo passadas às tropas, carregando os mantimentos. Enfim, aquela bagunça meio ordenada. Trabalhando um pouco, ela nota que essa bagunça era por uma única razão: Lord Tywin Lannister estava finalmente marchando para o oeste. Quem administrava os trabalhos de Arya é aquela alma linda e amável, só que não, do Easy. Notamos que a Arya tem aquela neura com o Easy, sempre pensando que ele parecia saber que o dito cujo sabia o que ela pensava, especialmente quando era alguma forma de rebeldia bem típica dela. Ele manda a Arya para lá e para cá levando os bilhetes para outras pessoas. Um detalhe importante é que o Easy, por achar que Arya é analfabeta, não se preocupa em selar as mensagens. Assim, nossa garota simplesmente lia as mensagens, mas em sua maior parte eram mandar um carro até o celeiro, mandar algo ao armeiro, etc. Aliás, uma dessas cobranças de dívidas foi feita a um cavaleiro. O trecho é até divertido de ser lido. Uma era uma exigência de pagamento de uma dívida de jogo, mas o cavaleiro a quem a deu a mensagem não sabia ler. Quando lhe falou o que dizia, tentou bater nela, mas Arya esquivou-se do golpe, abaixando-se, tirou de sua cela um corno de bebê com faixas de prata e fugiu. O cavaleiro rugiu e veio atrás dela, mas Arya se esgueirou por entre dois carros, abriu caminho pelo meio de um aglomerado de arqueiros e saltou por cima de uma fossa. Com a cota de malha vestida, ele não conseguiu acompanhá-la. Quando deu o corno ao Easy, ele lhe disse que uma pequena doninha esperta como ela merecia uma recompensa. Estou de olho num capão rechonchudo e estaladiço para o jantar de hoje. Vamos dividi-lo você e eu. Vai gostar. Bem, caso você ache que capão é alguma piada com um homem grande castrado, devo estragar a sua imaginação, embora o nome remeta de fato a uma castração. O nome da ave é frango-capão, um galo castrado e sendo chamado mais comumente de capão. Quanto à capacidade de Arya ler, acho que vale reiterar aqui, vivemos num mundo onde o acesso à leitura é razoavelmente fácil para o povo, foco aqui no Brasil, para não generalizar o restinho do mundo. Essa coisa de a população toda saber ler é só pós-revolução industrial, quando o ensino escolar tornou-se um produto da mentalidade capitalista. Antes disso, especialmente naquele tempo, a tradição era que alguém que nascia numa família com algum ofício. A pessoa seguiria este ofício: olaria, carpintaria, construção, caça, escribas. Isso de uma família ser feita por escribas existe desde os tempos mais remotos. Em Westeros, o conhecimento para o ensino de leitura e escrita veio por meio da cidadela, especialmente depois da chegada dos ândalos. E com os mestres servindo aos castelos, a capacidade de ler e escrever foi relegada muito mais à elite de Westeros que às demais camadas da sociedade, obviamente que exceções existem. Mas a exceção não confirma a regra. Arya, nascida numa das grandes casas, sabe ler e escrever como esperado de uma nobre. Vide na descrição, para que você tenha uma ideia de como era a vida de uma princesa medieval real, só para ter uma noção de como era a vida das damas e senhoras Westeros. Voltando, enquanto Arya corria a cada canto de Harrenhal, ela procurava pelo Jaqen H'ghar, mas obviamente sem achar a nossa Aeghel sem rosto. Ela resolveu perguntar para um guarda sobre o Jaqen, e sabemos pela boca do homem que ele é um dos homens de Soryamari Loashi, ficando no castelo para defendê-lo, juntamente dos saltimbancos sangrentos, dois grupos cujos comandantes se odeiam profundamente. Caso você, cara beterraba, não se lembre, esta alma linda e caridosa do Soryamari Loashi é o cavaleiro que, junto do Montanha, foi o assassino dos filhos de Rhaegar Targaryen, especificamente da princesa Rhaenys.
Sor Gregor Clegane matou o bebê Aegon e a princesa Elia Martell. A rádio peão. O Easy manda a Arya, então, para o arsenal pegar uma espada para um tal Sor Lionel. O lugar é descrito que fica junto da forja, localizados num túnel gigante com umas 20 forjas, e apenas metade delas funcionando. E adivinhem que achamos ali? Sim, ele mesmo, Glendrui, nosso bastardo Baratheon. Os dois têm uma conversa meio agitada. Eu diria que esses dois parecem muito um com o outro, com Glendrui falando que conversou com Torta Quente. O garoto falou para o mais velho que ele ouviu Arya gritar o Interfell. Mas Glendrui, querendo manter o disfarce de Arya, disse ao Torta Quente que ele pensou ter ouvido algo, falando que ela gritou apenas salve a sua pele. Se não entendeu o que cargas d'água os dois conversavam, volte ao capítulo Arya 4, episódio 93, onde o Yoren tá pra cair na porrada com o Emarilo Ashi. Um detalhe que chama a atenção é que Arya chegou a ponderar mandar Jaqen matar Torta Quente, mas ela só pensou. Glendrui então chama o tal do homem responsável, Luca, que mandou um recado grosseiro para Arya passar ao Easy junto da espada para o tal do Sor Lionel. Enquanto anda até o Easy, Arya relembra que levar aquela espada em mãos a fazia-se lembrar da agulha, além de pensar em fugir dali, fingindo levar diretamente para o cavaleiro. Mas a ideia de ser pega pelo Easy a fez desistir, pensando que ele a espancaria com mais violência que o normal. Enquanto fica elucubrando, a rádio peão personificada em arqueiros Lannister passam perto, falando sobre o exército de Robb. Gigantes, estou dizendo, ele tem gigantes com 6 metros de altura, vindos de lá da muralha, que o seguem como cães. Não é natural, caindo sobre eles tão depressa, de noite e tudo. É mais lobo que homem aqueles Stark, todos são. Caguei nos seus lobos e gigantes, o rapaz ia mijar nas calças se soubesse que estamos a caminho. Não foi homem bastante para marchar sobre Harrenhal, não é? Fugiu para o outro lado, não foi? É melhor que fuja agora, se souber o que é melhor para ele. Você diz isso, mas o rapaz pode saber que algo que não sabemos, talvez sejamos nós quem devesse fugir. Sim, Arya pensou. Sim, são vocês que deveriam fugir, vocês e Lord Tywin, a montanha, Sor Adon, Sor Emari e o estúpido Sor Lionel, seja ele quem for. É melhor que todos vocês fujam ou meu irmão vai matá-los, ele é um Stark, é mais lobo do que homem, e eu também. Vemos essa pequena fagulha do sangue de lobo como Ned Stark dizia sobre o temperamento irritadiço de Lyanna que Arya eventualmente herdara um pouco. Mas parte da fagulha morreu com o docinho dos 7 infernos chamado Easy aparecendo e pegando a espada, sentando um tapão no rosto da Arya. Ela olhou com raiva, e a ameaça de outra reprimenda, desta vez mais violenta, a fez engolir a raiva. O maldito mandou Arya, então, para a cervejaria de Tufleberry e falar para ele mandar seus servos para pegar 2 dúzias de barris de cerveja. Façamos agora mais uma ligeira pausa. Primeiro, para falar do nome do cara da cervejaria, Tufleberry. Foi curioso pesquisar o nome do cara, o que me levou a 2 respostas. Primeiro, para isso, quebremos o nome dele, Tufre mais Belry. Belry é, em inglês, algo como baga, fruto, geralmente aquelas frutinhas que parecem com mirtilo, framboesa, morango e amora, tudo com nome de alguma coisa mais Belry, como blueberry, etc. Tufre tem 2 possíveis significados. Que o Google corrigiu na pesquisa, foi trufle, palavra em inglês para trufa. Neste caso, a trufa, que é um fungo caro pra um cacete que o povo rala na comida pra dar gosto, é coisa de europeu. Na descrição tem um artigo da Wikipédia em inglês e em espanhol, já que não achei em PTBR. A segunda definição para tufle é o significado de uma gíria. E é engraçado pensar sobre. Tufle é a junção de 2 palavras em inglês, tickle mais ruffle igual tufle. E o significado é, junção das palavras, indicadas logo antes, usada para indicar a ação de esfregar os testículos gentilmente com seus dedos. 2. Um toque gentil nos cabelos da cabeça. 3. Um muffin pequeno e fofo. 4. Uma palavra que algo é sensível e chato. 5. Passar gentilmente os dedos de brincadeira nos cabelos de uma pessoa. Não sei vocês, mas acho mais engraçado pensar no Tufleberry como um apelido que pode ser muito irônico, já que o cara é tão educado quanto o Easy. E pelas definições, a que melhor se encaixa seria a primeira definição, dando uma ideia de bago coçado,
O Coçador de Bagos, algo realmente verossímil em Westeros e sua cultura da ralé. A segunda coisa que eu queria apontar é em relação à Arya e sua atitude. Temos aqui, nesta dinâmica dela com o Easy, uma amostra de como ela seria tratada na corte Lannister de Porto Real, talvez até pior que em Harrenhal, já que ela seria ainda mais respondona e insurgente, e provavelmente morreria. Comentei sobre algo parecido no Sansa 3 e a ambientação que ela e a irmã mais nova passam durante a guerra. O que impede o sangue de lobo da Arya domar os impulsos dela é justamente o constante abuso moral e físico. Não necessariamente abuso físico se resume a abuso sexual. Agressão também é uma forma de abuso, principalmente quando vem de uma autoridade, domada na força do ódio e do medo. Ainda demora muito para ela fugir de Harrenhal. Segundo nome, voltando das digressões, o Easy a manda até a cervejaria, como dito acima, e no caminho, ela encontra outra alma do bem, amável como ninguém mais, Jorge. O homem começa a ter a pior conversa que eu já vi até agora nas crônicas, mas calma, conhecendo Martim, deve descer ainda mais, falando algumas coisas para a área que eu até tinha me esquecido que usam nos livros, Xaninha, cozinho, entre outras frases de uma baixaria que quase deu vergonha de estar lendo do lado de alguém. Arya, que de trouxa pouco tem, fala que procura por Jaqen. E algo realmente curioso se mostra novamente. Roge reagiu muito estranhamente, dando a entender que ele tem medo do Jaqen, e revive aquela pergunta levantada pela Micão ou pela Flávia no episódio 83 do Arya 2. O que o Jaqen fez com o Roge e o Dentadas para os dois terem medo de um cara com visual de Egel? Arya vai até os banhos e lá pede que ele mate o Easy. Em seguida, ela vai até o Tufleberry e passa o recado de Easy, mandando outro de volta para o chefe dela. Os próprios homens de Easy fariam isso já que os garotos de Tufleberry tinham mais o que fazer. No fim do dia, Arya comeu uma janta muito xoxa, lançando uns olhares para o capão de Easy que ele havia prometido à menina, mas dando uma das asas dele para uma moça que dormia na cama de Easy. Particularmente, acho que ele se esqueceu que havia prometido a carne do capão para Arya. Ele nota que ela olhava muito e a chamou. Temos ele ameaçando ela de apanhar, além de ter os olhos arrancados, e mais agressão, limpando a gordura na roupa de Arya, segurando ela pela garganta com uma mão e esbofeteando-a com vontade. A oração da Arya agora está atualmente com 12 pessoas: o Easy, Dunsen, Poliver, Rafo Querido, Cócegas, Cão de Caça, Sor Gregor, Sor Emari, Sor Ilyn, Sor Meryn, Rei Joffrey e Rainha Cersei. Uma lista bastante curiosa, especialmente se olharmos quem já morreu desta lista no tempo presente da saga. Na linha do tempo atual dos livros, estão mortos: Joffrey, envenenado por Olenna; Sor Amori, devorado pelo urso de Vago-Oath; Cócegas, morto por Arya; Poliver, morto pelo cão; Sor Gregor, morto pelo veneno de Manticora de Oberyn; Rafo Querido, morto por Arya em Bravos; Chiswick, morto por Jaqen; e o Easy, morto também por Jaqen. Estão vivos: Sor Ilyn Payne, executor de Neda; Sor Meryn Trant, matou Cyril Forel; Rainha Cersei, por conta da treta que deu com Joffrey e Sansa, resultando na morte de Lady. Capítulo Sansa 1 de A Guerra dos Tronos, episódio 16, e Dunsen, por roubar o elmo de touro de Glendrui, foram removidos. Cão de Caça, provavelmente por conta da sua morte. Ela é acordada bruscamente pelo Easy, ainda no comecinho da manhã, quando Tywin Lannister está saindo com seus homens, acompanhado do Montanha. Quando viu as tropas indo embora, ela se xinga, pensando que se não estivesse irada com o Easy, ela poderia ter pedido pela morte de Tywin. Assim, ela corre atrás do Jaqen para ver se podia mudar alvo, mas quando estava subindo uma escada, ela ouve um auê e descobre que a causa do auê é o próprio Easy morto, a garganta destroçada e a cadela malhada, e muito feia, que ele tinha estava lambendo o sangue da ferida, vez ou outra, comendo os pedaços da carne dele. Arya procura por Jaqen e o vê no alto, perto de uma janela. Ele levanta 2 dedos e os deixa do lado do rosto. Ela só tinha mais uma morte de débito. Momento livro versus série. Falamos lá no começo do Beterraba Leitora que não íamos fazer deste um momento frequente por motivos de tamanho e agilidade. Mas acho relevante dar umas pinceladas no núcleo da Arya na segunda temporada num geral, mas não vou demorar muito. O núcleo da Arya vai se manter razoavelmente fiel ao livro, mas com um detalhe: ela serve de copeira de Tywin, o que, para mim, é muito mais interessante para a série,
especialmente quando temos dois personagens tão queridos, Arya pelo jeito de moleca, e Tywin pela atuação monstra do Charles Dance, dando origem a cenas ótimas, como, por exemplo, o Tywin perguntando a Arya por que ela viajava disfarçada de menino pelas terras fluviais, corrigindo ela para chamá-lo de Milord e não Milord, ou vice-versa, já que isso era algo de alguém bem-nascido e ela queria se passar por uma moradora das terras fluviais. A interação com Jaqen é razoavelmente fiel, com suas duas mortes e a terceira que não veio, mas em troca ganhou a moeda bravosiana da Casa do Preto e do Branco. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para a adaptação dos capítulos da Arya, eu daria um 7. A diferença monstruosa é que Arya foge de Harrenhal com Gendry e torta quente depois que Roose Bolton toma o castelo pouco depois da partida de Tywin, e é o Lord Nortenho quem toma Arya como seu pajem. Isso acontece lá para a Tormenta de Espadas. Momento Ned Pomba. Nenhuma pombada nesse capítulo também. Como eu disse lá em cima, esse capítulo é muito nada acontece feijoada, mas com o adendo que pela morte do Easy, nada mais chamativo acontece. Momento Geografia. Nenhum digno de nota. Particularmente, se você for em Sansa 3, vai achar o mapa das terras ocidentais e os lugares comentados pela rádio peão dos soldados Lannister. Fora isso, Harrenhal é um dos castelos mais fáceis de se achar no mapa de Westeros. Procura pelo centro do mapa, naquele lago enorme que tem, chamado Olho de Deus. Como ele é mais ou menos circular, pensa com as marcações de um relógio, com o norte sendo a marcação de número 12. O castelo está ocupando a posição 12 até 2 por conta do tamanho que tem. Cusão alerte. Esse arrombado do Roge dizendo o que disse para a Arya foi, além de nojento por si só, uma escrotidão sem tamanho. Ele se encaixa no grupo seleto de personagens do Martin que são 100% malignos, sem aquelas nuances de cinza que tanto gostamos de ver e destacar em outros tantos personagens. Cusão alerte pra esse puto arrombado. Momento Valar Morghulis. Valar Morghulis. Arya nos fez o favor de aumentar para 126 mortes o nosso índice Valar Morghulis. Já vai tarde, o Easy. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. Todo o tratamento do Easy é uma Joffreidade. Acho que vou adotar o neologismo que criei para chamar atos dignos do Joffrey de Joffreidade, atrás da outra, ameaçando, batendo, prometendo e não cumprindo. Francamente, não sei se me sinto melhor ou se tenho receio com a morte deste maldito. Já vai tarde. Momento Dracarys. Dracarys. Esse foi um capítulo meio morno da Arya, mas não sem sal. Se eu puder apontar um momento Dracarys legal é ela dando uma de malandrinha e surrupiando o chifre de bebida do cavaleiro que estava devendo. Ela foi muito esperta e aproveitou muito bem da situação que estava para sair sem ser pega pelo cavaleiro em questão. O próximo capítulo é Catelyn 5. Voltaremos a Correr Rio, e com a sua chegada, teremos novidades para Lady Stark. Compartilhe a gente com seus amigos, não se esqueça de seguir a gente nas plataformas e avalie dando estrelas. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram, Vitor F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor é Beterraba Leitora, e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!